Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui fazendo a nossa live hoje em outro canal. Infelizmente nós tivemos um problema aqui no YouTube. Não conseguimos conectar com o YouTube, mas já vamos estar fazendo aqui pelo Instagram a nossa live de hoje. O Feitosa já está aqui, é o Júnior. Aí eu queria já, quem está entrando aí já vai me dizendo se o áudio está legal. Eu estou aqui improvisando hoje, está tudo improvisado. Lucas Barbosa, Deus abençoe. Lucas Feitosa também está aqui. Irmã Iraci, Deus abençoe. Me dá o toque aí vocês, como é que está o áudio, irmãos, aqui da live, no Instagram, por favor, em nome de Jesus. Me ajuda aí. O áudio está ótimo, amém, irmã Iraci. Lembrando que você que está aqui chegando, Imaculada também está aqui, já está chegando no Instagram. Estou dando só um tempinho agora, pessoal. Começamos um pouquinho atrasado a nossa live de hoje. Nossa live normalmente é no canal do YouTube, Samuel de Paula Cavalcante, mas devido a alguns problemas técnicos hoje, nós tivemos que migrar para cá, para o Instagram. Então nós vamos dar um tempinho para o pessoal lá do YouTube correr aqui para o Instagram para dar tudo certo aqui no Instagram na nossa live de hoje. Meu amigo Márcio França está aqui também, Deus abençoe. Francisco Barros, Deus abençoe. Imaculada. Os irmãos que normalmente nos acompanham nas nossas lives aí também já estão chegando. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aí vai fazendo o seguinte, enquanto nós estamos aqui já começando, aqui nessa setinha aqui de baixo, já pega o aviãozinho aí, ó, e manda pro pessoal, já começa a compartilhar aí essa live sobre liderança cristã. Nossa live de hoje, nossa continuidade desse assunto, nós já estamos há 3 meses falando semanalmente sobre liderança cristã. E a live de hoje, nós vamos falar sobre como ser liderado. Né? Muito se aprende sobre como liderar. Hoje nós vamos falar sobre como ser liderado. Né? Como ser liderado. Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender pelo menos 4 grandes características que todo liderado precisa entender, compreender, né, e praticar. Então, a nossa temática de hoje, nós vamos abordar esse tema, como ser um bom liderado, né, até porque ser um bom liderado é o pressuposto também para me ser um bom líder. Então, nós vamos falar sobre esse assunto hoje e as 4 características primárias para esse assunto. Lembrando que é a parte 1 da nossa temática, é a parte primeira, ok? Então não esquece, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo, já manda para o pessoal aí no Instagram, para o pessoal que acompanha as lives aí, eu também já vou fazer a minha parte, eu já vou pegar aqui e já vou mandar para o pessoal que normalmente está conectado com a gente lá no YouTube. Hoje, infelizmente, nós não temos a nossa transmissão pelo YouTube, mas nós estamos aqui fazendo a nossa transmissão. Já mandei também. O tema é como ser um bom liderado. Isso mesmo, Lucas. Como ser um bom liderado. Deus abençoe. Gildemar Filho está por aqui. A Aline também está aqui. A Aline Lira. Lucas. Elane Almeida. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Márcio França. Então vamos lá, pessoal. Hoje, infelizmente, peço mais uma vez desculpa. Nós não estamos fazendo no nosso canal do YouTube. Por problemas técnicos, estamos começando um pouquinho mais tarde, normalmente é toda segunda-feira às 8 horas da noite, mas estamos aqui no Instagram. O importante é estar junto, né? Estar junto em nome de Jesus. Então vamos lá. O nosso tema de hoje é como ser um bom liderado. A primeira coisa que nós precisamos entender é que todos querem liderar, mas poucos querem se submeter. Todos querem liderar, mas poucos querem se submeter. Poucos querem ter autoridade, mas poucos querem estar sob autoridade, né? Debaixo de uma autoridade, debaixo de um governo, debaixo de uma autoridade que tem a responsabilidade espiritual daquela pessoa, né? Mas só que o problema que nós devemos entender é que todos nós, na verdade, estamos sempre debaixo de autoridade. Todos nós estamos debaixo de autoridade. Sempre estaremos debaixo de autoridade. Porque isso é um princípio, ok? Então, eu quero falar sobre como ser um bom liderado.
Como ser um bom liderado. E eu vou falar dessas 4 características fundamentais para que eu seja um bom liderado. Não importa se eu sou um pastor, eu sou um liderado. Não importa se eu sou um líder de jovens, eu sou um liderado. Né? Porque existem governos e autoridades sobre a minha vida. Agora, como ser um bom liderado? O primeiro ponto, a primeira característica que eu coloquei, que eu separei, nessa primeira parte desse temática que nós vamos começar hoje e continuar nas próximas semanas, é ter um propósito coletivo. Um dos pontos mais importantes para nós aprendermos sobre ser um bom liderado está relacionado ao propósito coletivo, a consciência de um propósito coletivo. Deixa eu contar uma história para você entender melhor. Eu acho que você já brincou, né? Pelo menos os homens normalmente têm esse tipo de brincadeira. Quando nós estamos ali brincando sozinho, criança tem essa questão, ele brinca sozinho, brinca com alguém, não importa, porque ele brinca com a imaginação. Então, conta uma história que uma criança estava brincando sozinha de jogador de basquete. Ele estava brincando ali, e a gente brinca disso normal, e na mente dele estava brincando o seguinte: olha, eu estou aqui na final da NBA, nos últimos segundos de jogo, o placar está empatado e agora eu estou com a bola do jogo. O que ele vai fazer? Ele vai ali batendo, falta tanto segundo, a última jogada, a bola vem para mim, eu arremesso, ele faz o arremesso e a bola cai na cesta, e ele marca o ponto da vitória e o time dele é campeão. E não só apenas o time dele é campeão, mas ele é o herói daquele jogo. Ele é o herói que trouxe o título para o time dele. E a gente brinca isso, trazendo aqui para o Brasil, o futebol, a gente brinca ali 45 do segundo tempo, chuta e faz o gol. Então, todos nós sonhamos em ser o herói do jogo, o herói que vai conquistar a Copa do Mundo, que vai conquistar a NBA, né? Agora, a questão é, e se houver um outro jogador, colega do meu time, melhor posicionado do que eu, em uma posição de mais facilidade? Será que eu consigo passar a bola para ele, para que ele se torne o herói do jogo? Dentro dessa brincadeira? Dentro desse pensamento? Será que eu consigo, numa linha reta que eu estou indo para o gol, mas tem vários adversários, e do outro lado tem um colega meu do time, melhor posicionado, eu tenho coragem de passar a bola para ele, para que ele faça o gol, para que ele se torne um herói, e nós nos tornemos campeão, o time seja campeão? Quando nós falamos sobre ser liderado, o primeiro princípio que eu coloquei aqui foi ter um propósito coletivo. E o que significa ter um propósito coletivo? É estar disposto a sacrificar a minha posição, sacrificar, eu vou ser herói, eu não vou ser herói, não importa. Importa que o time esteja ganhando. Então, a primeira característica de um bom liderado, ou de um liderado que alcança a excelência, é justamente esta característica de trabalhar para o bem coletivo, de trabalhar para o bem da equipe. Poucas pessoas estão dispostas a trabalhar para o bem da equipe, porque muitas vezes isso significa eu trabalhar de trás dos bastidores, significa eu trabalhar onde ninguém está me vendo, significa trabalhar onde ninguém está olhando para mim. Então, muitas pessoas não querem isso, porque as pessoas querem palco, querem luzes, querem aplausos. Mas a questão é, nós, como liderados, estamos disponíveis e dispostos a baixar um pouco a nossa bola, diminuir o nosso ritmo para trabalhar para que outros cresçam, para que outros apareçam por causa de um propósito coletivo? É isso que nós devemos entender. Eu acho interessante, eu vou dar aqui um exemplo meu que está acontecendo esses dias. Nesse período de quarentena, as igrejas estavam fechadas e nós tivemos que trabalhar pelas mídias sociais. E nós começamos a fazer transmissões online. E eu fui ali o responsável por estar ajudando e auxiliando nesse trabalho. E agora que voltou os cultos presenciais, nós começamos a montar uma estrutura para fazer esses cultos de transmissões online. E dentro dessa estrutura, eu estou sendo o coordenador desse novo ministério que não existia, né? Ministério de Mídia. Então, eu tenho os próximos 6 meses para organizar, estruturar, preparar, capacitar e direcionar essas pessoas para que elas possam caminhar sozinhos nesse novo ministério. Até então, eu estou ajudando eles. O que é que acontece? Por exemplo, já faz alguns domingos que eu estou responsável pelo áudio das transmissões dos cultos. Então, eu saio de dentro da igreja, do prédio, vou lá para o final do terreno da igreja, onde tem um estúdio montado, e fico lá muitas vezes sozinho, ouvindo o culto, ouvindo o som e transmitindo dali.
O que é que eu quero dizer dentro desse contexto? Ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Às vezes normalmente eu sou um dos primeiros a chegar no culto e o último a sair também, um dos últimos a sair das reuniões, porque eu sou o primeiro para chegar para montar, para olhar e o último para sair, enquanto eu estou treinando outra pessoa para isso. E o que é isso? É trabalhar para o bem coletivo, né? Ninguém está olhando, né? Ou, digamos assim, Deus está olhando, eu sei, né? Claro, senão não estava fazendo. Deus está vendo. Nós servimos de um propósito coletivo. Por isso eu não me importo de estar nos bastidores nesse caso. Eu não me importo de estar numa sala lá no fundo do quintal da igreja, em um estúdio fechado, fazendo essa transmissão. Eu não me importo. Por quê? Porque eu sei que eu estou trabalhando para o bem coletivo. O que é que eu estou fazendo naquele momento? Eu estou pegando a bola e passando a bola para um companheiro que está melhor posicionado. Eu estou com a bola. Eu posso arremessar? Posso. Mas eu posso errar. Então eu dou a bola ou preparo o ambiente para que outra pessoa possa fazer aquilo. Isso é trabalhar para um bem coletivo. Isso é trabalhar para um bem coletivo. Então, a primeira grande característica de ser um bom liderado, a primeira grande característica de ser um bom liderado é entender, compreender e praticar o propósito coletivo. Primeira característica, ok? Segunda grande característica que nós precisamos entender para nos tornarmos um bom liderado é saber ouvir instruções. Saber ouvir instruções. O próprio Cristo fala, eu só faço o que o Pai me manda fazer. Eu só faço o que o Pai me manda fazer. Quando nós pegamos a Bíblia, eu vou ler aqui, vou só mencionar aqui para você saber onde é que está o capítulo, mas no Evangelho de João, ou segundo escreveu João, no capítulo 2, tem as bodas de Caná, que é o primeiro grande milagre de Jesus, o primeiro milagre de Jesus, né? Então, aqui está o primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná. Interessante que, quando Jesus estava no meio daquela festa, a Bíblia fala que faltou vinho. Então, a mãe de Jesus se aproxima de Jesus e diz assim, eles não têm mais vinho, ou acabou-se o vinho. A resposta de Jesus é, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece que ele foi duro com ela, parece que ele foi até arrogante com ela, mas não. O que é que Jesus estava dizendo para Maria, mãe dele? Eu não ouvi ainda a ordem, a instrução de Deus para mim. A instrução, melhor, do Pai para mim. Ele como filho, Deus como Pai, né? Eu ainda não ouvi a instrução do Pai. Naquele momento ele não podia ouvir a instrução de Maria, nem dos serventes, nem dos discípulos, nem dele mesmo. Não era a vontade dele. Ele precisava ouvir a instrução do Pai. E é por isso que ele diz, olha, eu só faço o que o Pai me manda. Eu só faço o que o Pai ordena. Então, era isso que estava acontecendo ali. João, capítulo 2, quando falta vinho, e Maria busca Jesus para tentar resolver aquele problema. Jesus diz, olha, ainda não é chegada a minha hora. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que a instrução do céu ainda não chegou. A instrução para que eu faça alguma coisa ainda não chegou. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que os ouvidos de Jesus estavam abertos para instrução, ou abertos para esperar a ordem dada, a ordem correta no momento correto. Nós, como liderados, precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para as ordens que são nos dadas, para as instruções que nos são apresentadas. Se o meu ouvido não está atento, eu começo a fazer o que eu quero, o que os outros mandam, o que os outros dizem. Interessante. Se Jesus tivesse feito o milagre, na hora que Maria falou, ele poderia ter destruído o plano redentivo. Por quê? Porque ele não poderia fazer o que os outros mandam, eles só podem fazer o que o Pai manda. Então ele estava esperando, por isso que ele disse o seguinte, o meu tempo ainda não chegou para fazer esse milagre, ainda não é chegada a minha hora. E Maria entendeu, Maria não ficou chateada, Maria não ficou com raiva, pelo contrário, ela compreendeu. É por isso que ela teve uma percepção espiritual e disse, olha, ele não vai fazer agora, mas ele vai já fazer alguma coisa. Pode esperar. Ela percebeu o ambiente. E disse, olha, quando ele receber a instrução do Pai, ele vai operar. Então fique escutando o que ele vai falar. Então Jesus ficou na festa, depois que Maria falou, olha, não é chegada a minha hora, ficava todo mundo esperando e todo mundo atento. Quando do céu veio a ordem, quando o Pai instruiu ele, agora é a hora de fazer o milagre, e instruiu, olha, manda trazer talhas, manda encher de água, e traz e mostra para o mestre-sala. Quando ele escuta essa instrução, assim ele faz.
Então, a segunda grande característica de alguém que deseja ser um bom liderado, um bom servo de Deus, é saber ouvir instruções, ok? A terceira característica, eu tenho mais duas características, já falei duas, né? O nosso tema hoje. Mas antes de falar as outras duas, deixa eu mandar aqui um alô para a Graciana, o Diogo, Suiane, Deus abençoe Suiane, Fabiane, Gessemalo, meu amigo Franz, Deus abençoe Eduardo Machado, Deus abençoe, em nome de Jesus, Nairto, William, o Francisco Barros, Deus abençoe, está aqui também, a Marcela, em nome de Jesus. Se você tem alguma dúvida, daqui a pouco eu vou chamar alguém quiser conversar comigo aqui ao vivo, aproveitar que o Instagram tem essa ferramenta, né? Eu vou já chamar alguém aí ao vivo. Você diz, Samuel, eu quero tirar uma dúvida ao vivo contigo, eu quero falar aí ao vivo, bota aí que eu te chamo já aqui para conversar comigo. Não esquece de deixar um okzinho aí, não fazer aqui o aviãozinho, manda o aviãozinho para alguém aí, porque nós temos ainda mais duas instruções, ok? Então vamos lá, mais duas características de como ser um bom liderado, Qual é ela? Primeiro, saber receber destinos. Está pronto para receber destino. Qual é o nosso problema? Que nós queremos ser o dono tem até um ditado, né? O dono do próprio nariz. Só que nós precisamos estar prontos para ouvir instruções, trabalhar para um propósito coletivo, que é a primeira característica, ouvir instrução, mas também receber destino. Deus coloca homens e mulheres de Deus que vão ter um governo sobre nós, uma responsabilidade sobre nós, né? Como líderes das nossas vidas. Para quê? Para ser voz profética sobre a nossa vida, para ser voz de destino sobre nós. Então, nós precisamos estar atentos para receber destinos. Destinos que podem estar nos direcionando. Destino que pode estar nos alterando quem nós somos hoje para o que nós seremos amanhã. Um grande exemplo disso é quando Jesus chama os 12, chama alguns discípulos e diz, olha, a partir de hoje farei de vós pescadores de homens. O que é isso? Ele está dizendo que é o seguinte, ó, eu estou dando para vocês um novo destino. Nós precisamos estar atentos para as vozes de destino que Deus está colocando na nossa vida. Vez por outra, escute o que eu vou falar agora. Vez por outra, Deus levanta alguém ao nosso redor para ser voz de destino, voz profética, para nos dar uma direção, para romper alguma barreira do nosso futuro. É uma pessoa que Deus vai colocar para destravar uma porta no nosso hoje, para nós alcançarmos algo mais amanhã. E na nossa vida, que é cheia de ciclos, talvez alguém apareceu por um dia e destravou algo na sua vida. Talvez Deus vai levantar para você um mentor que vai passar um ano com você lhe ajudando a destravar algo poderoso na sua vida. Talvez você tenha várias pessoas que foram vozes proféticas de Deus para a sua vida e foram ao longo da sua caminhada ministerial destravando a sua vida, destravando o seu ministério. Mas se você não ouvir essas vozes ministeriais, essas vozes proféticas, essas vozes de instrução, de destino, você perde. É por isso que ser um bom liderado também é saber ouvir vozes de destino. Saber ouvir vozes de destino, ok? O Júnior colocou aqui, pastor, quando Jesus disse que o servo útil é aquele que faz além da vontade do Senhor, onde isso se encaixa no liderado? Surpreender o líder de forma positiva é válido? Mais do que válido, Júnior, mais do que válido, né? Quando nós só fazemos o que nos é mandado, a Bíblia já me chama de quê? De servo inútil. Eu só vou fazer isso porque me mandaram. Eu só faço no limite daquilo. Servo inútil, já está dizendo. Então, por quê? Porque Deus sempre espera mais da gente. Por quê? Porque Ele sabe da sua capacidade. Ele sabe da minha capacidade. Então, Ele sempre espera mais da gente. Eu vou dar o meu exemplo aqui, pessoal. Eu gosto de sempre fazer mais para Deus. As pessoas dizem, Samuel, tu corre muito, tu faz muita coisa. Eu digo, eu estou fazendo pouco. Eu ainda faço pouco. Por quê? Porque eu acho que eu posso fazer mais para Deus. Coisas que talvez que as pessoas não me pediram, mas já estou pensando. Eu estava aqui em casa, antes de sair para tentar fazer a live, deu problema, tive que voltar para casa para fazer. Eu estava escrevendo aqui coisas para o futuro já. Né? Já não bastam milhares de coisas que eu estou fazendo, milhares de coisas que estão na minha cabeça, mas Deus, Ele nos dá responsabilidade porque Ele confia. Se Ele te dá uma responsabilidade é porque é segundo a sua capacidade, segundo o seu destino, segundo o seu chamado, segundo o seu ministério. Então você não pode se excluir, se esquivar disso, você tem que abraçar isso, né? Então dentro desse pensamento de liderado,
que o Júnior colocou aqui, é muito interessante nós fazermos isso aqui que o Júnior está falando, surpreender. Surpreender primeiramente Deus, né? Se é que dá para nós surpreendermos Deus, né? Mas vamos brincar com essa palavra, surpreender. E surpreender a nossa liderança de forma positiva. Ele perguntou se é válido, não é uma pergunta retórica, mas é altamente válido ao surpreender, né? Surpreender a minha liderança. A Elaine colocou aqui a proatividade, né? Algo muito importante. E como liderado, quando nós recebemos, eu já estou na terceira característica. Primeira, propósito coletivo é quando eu estou disposto a deixar o que o outro, a trabalhar para que o outro cresça, né? Até porque isso é liderança. Liderança é trabalhar para o outro crescer, né? É abrir portas para o outro entrar. Eu estava ouvindo uma pregação e o cara falou algo que eu achei interessante. Todos nós temos sonhos, né? Às vezes eu vejo assim grandes palestras sobre liderança, né, no Brasil e no mundo, e eu fico, meu Deus, será que um dia eu vou estar ministrando sobre liderança nesse palco, com esses homens de Deus que falam para milhares de pessoas, né? É um desejo, né? É algo positivo, né? Não tem nada demais, é algo positivo, né? Se eu acredito no meu chamado, eu tenho que crer também que Deus pode me levar para grandes lugares, né? Só que um cara falando algo, um outro líder falando algo, ele falou algo sobre esse assunto que me desafiou também. E quando você tem esse desejo e Deus simplesmente diz assim, olha, talvez você nunca chegue lá, mas você vai preparar pessoas para chegarem lá. Olha que coisa louca. O seu grande desejo é subir no palco para ministrar sobre liderança, sobre casais, sobre jovens, sobre administração, enfim, para milhares de pessoas, mas aí Deus te diz, não é o seu chamado para isso. O seu chamado, você vai crescer, mas você vai preparar pessoas para estarem lá. E essas pessoas vão ser melhores do que você. É um chamado. Isso é ser liderado, isso é preparar pessoas para chegarem lá no nome de Jesus, né? A Fabiana disse que eu vou estar lá. Amém, Fabiana, em nome de Jesus. Que o Senhor abra portas para nós estarmos lá, né? Uma porta que o Senhor já abriu foi de escrever os livros. Em nome de Jesus, esse mês de agosto eu vou estar lançando 2 livros, mês de setembro mais um, talvez no mês de outubro, novembro outro, né? Em nome de Jesus, esse ano eu vou lançar 4 livros, 2 sobre liderança, já é uma conquista, né? Glória a Deus por isso. O Francisco colocou aqui, quem não consegue ser liderado não consegue ser líder. Justamente, Francisco, mas o grande problema é que as pessoas lideram e não querem ser lideradas. São pessoas que nunca desejaram ser lideradas e querem liderar. Ela não entende o que é liderar, ela não compreende o que é isso e está lá liderando isso, né? A Elaine colocou, quando não consigo transmitir e formar novos líderes, nunca fui um líder de verdade, porque justamente liderar é formar novos líderes, é o princípio de Cristo, né? É o princípio de Cristo. O princípio que o Senhor nos deixou para aprendermos. Então, primeira característica, propósito coletivo. Você está disposto a sacrificar-se pelos outros, né? Sacrificar pelo outro. Depois, ouvir instruções. Ser liderado é saber ouvir instruções do que eu vou fazer, né? Terceiro, receber destino. Você está disposto a ouvir os homens e mulheres que Deus vai colocar na sua vida, os ciclos que Deus vai levantar na sua vida. Você está disposto a ouvir essas pessoas que vão falar vozes proféticas sobre a sua vida, de destino, de destravar futuro na sua vida? Se você está disposto, então, amém, se prepara para viver esses ciclos. Quando eu falo em ciclos, só uma observação. Não é porque, por exemplo, Deus pode me usar, Samuel, para ser uma voz de destino para você. Só que não necessariamente eu serei a voz, pelo resto da sua vida, a sua voz de destino. Por quê? Porque hoje sou eu, amanhã, depois só pode ser outra pessoa, daqui a um ano outra pessoa, porque a sua evolução ministerial vai demandar a evolução de vozes de destino também. A sua evolução, o seu crescimento ministerial vai demandar que Deus envie novas pessoas para caminharem com você, dando vozes novas de direção, vozes novas de instrução, destravando outras coisas que eu, Samuel, que fui uma voz na sua vida, não tenho essa capacidade, não tenho essa chave. É por isso que é muito importante nós sabermos quem são as pessoas que hoje Deus está levantando para destravar a nossa vida, destravar o nosso ministério e nos dar voz de destino. Por quê? Porque quando Deus levanta, por exemplo, dá o meu exemplo aqui de novo, né? Eu hoje, para destravar algo na sua vida, talvez você cresça, destravou, desbrave, avance. Amanhã
por causa desse novo crescimento, por causa desse novo nível que você chegou, o que é que vai acontecer? Deus vai precisar colocar outra pessoa que não é mais o Samuel, outra pessoa que tem uma outra chave, um outro dom, uma outra unção, uma outra capacidade para compartilhar tudo isso com você, para que você possa chegar em um nível a mais. Isso não significa que você esqueceu as pessoas do passado. Não é isso. Só que Deus precisou colocar para você outras pessoas na frente, para que você caminhe com aquelas pessoas e alcance os novos níveis que Deus tem para a sua vida. Está entendendo isso, querido? Em nome de Jesus, coloca aí amém, Samuel. Estou entendendo, sim, no nome de Jesus. 4 características. Primeiro, propósito coletivo. Segundo, ouvir instruções. Terceiro, receber destino. Quarto caminho que nós devemos entender, quarta característica para que eu seja um bom liderado é a característica da submissão. Submissão, a Aline que peguei, a Elaine disse amém, glória a Deus, né? Submissão, né? Submissão. Quando, por exemplo, os discípulos estavam ali pescando, Jesus vem e faz a primeira pesca milagrosa, e ele diz, olha, vocês não pegaram nada, mas lancem a rede para aquele lado. Os discípulos tinham mais experiência do que Jesus, os discípulos tinham mais tato para aquilo ali, passaram a noite pescando, mas qual é a palavra que ele diz? Olha, sob a tua palavra lançarei a minha rede. Os discípulos que passaram a noite trabalhando, os discípulos que tinham mais experiência, mas eles foram submissos à voz de Cristo, submissos àquela ordem, submissos àquele momento. O que nós devemos aprender então, muita gente, muito amém aqui, não foi glória a Deus, o que é que glória a Deus? O que é que nós devemos aprender então sobre esse assunto? O que é que nós devemos aprender então? A sermos submissos às vozes de autoridade que Deus colocou sobre nós. Ser submisso às vozes de autoridade que Deus colocou para terem responsabilidade sobre as nossas vidas, E isso é de extrema importância. Para que a minha vida como líder possa evoluir, possa crescer, possa florescer para novos níveis, para novos caminhos, para novos amanhãs, ok? Então, quarta característica é ser submisso. Quando eu falo sobre propósito coletivo, que foi a primeira característica, tem um exemplo que eu me lembrei agora, que é de João Batista. É muito interessante que João Batista ele veio antes de Jesus, né, aplanando os caminhos. Ele disse que eu sou a voz que clama no deserto. Aquela voz era uma voz de alinhamento, era como se fosse... O que é que João Batista fazia? João Batista é simplesmente um dedo apontado para o Messias. Olha, tá vindo um cara aí que é muito melhor do que eu. Tá vindo um cara aí, Jesus, ele é o Messias, ele vai vir, a unção diferente, poder diferente, palavra diferente. Eu estou só preparando o caminho para ele. João Batista tinha plena consciência do propósito coletivo que ele tinha. Ele trabalhava para quem vinha depois. Isso é liderança, isso é ser liderado, é trabalhar para o próximo, é preparar o caminho para o próximo, né? Dentro dessa ideia de liderança. E é tão interessante que um dia João Batista estava sentado com seus discípulos, Jesus passa, depois do batismo nas águas, Jesus passa. O que é que João Batista diz? Olha aí, esse daí, tá vendo? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João simplesmente se levantam, deixam João e começam a seguir Jesus. Agora, eu pergunto, será que tem alguém que tem coragem de fazer isso? Será que hoje temos líderes que conseguem fazer isso sem entrar em crise ministerial? Sem entrar em crise existencial? Quando eu entendo que o meu chamado é simplesmente preparar hoje eu vou preparar um discípulo. E esse discípulo amanhã vai estar ligado a outro discipulador. E nesse discipulador ele vai crescer mais. Então eu preparo ele para o trampolim, preparo ele para o próximo. Eu estou disposto a fazer isso? Se eu estou disposto a fazer isso é porque eu entendo o que é propósito coletivo. Como João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele é melhor do que eu. Então podem ir até eles. O que eu tinha para ensinar para vocês, eu já ensinei. Agora não tenho mais nada para ensinar. Agora é com ele. Por quê? Imagina se João Batista não fizesse isso. Vamos fazer aqui uma hipótese. João Batista diz, eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos se levantam e dizem assim, epa, vocês vão para onde? Não, nós vamos seguir ele, Cordeiro. Não, vocês vão ficar comigo. Eu sou discipulador de vocês, eu sou profeta, eu sou João Batista. Fiquem aqui. Se for, vocês vão se perder. Se for, vocês vão ver o que vai acontecer. O que é que aconteceria aí com isso? Aqueles dois homens deixariam de se tornar
apóstolos do Cordeiro. Aqueles 2 homens deixariam de se tornar apóstolos de Jesus. Olha aí. Por que eles deixariam de ser? Porque João Batista prendeu eles. João Batista teria prendido aquelas pessoas. Então nós precisamos entender o nosso chamado coletivo, nós precisamos aprender a ouvir instruções, receber destino e sermos submissos. Ok? Deixa eu ler aqui o comentário do Lucas. Até que ponto vale ser submisso a um líder? Até que ponto vai a fidelidade desse líder ao Senhor? Então, é um parâmetro, viu, Lucas? Até onde vai a submissão desse líder a Deus? Até onde vai o caráter desse líder na Bíblia? Quando esse líder não está mais seguindo isso, então nós temos um grande problema. Então, eu não preciso estar sobre a liderança dele. Eu posso me afastar da liderança dele. Isso não significa que eu vou atacá-lo, isso não significa que eu vou apedrejá-lo, mas significa que eu posso ter liberdade para me afastar dessa liderança. Até porque se é uma liderança que está em pecado, então é uma liderança que é a minha cobertura espiritual. Como é que eu vou estar debaixo de uma cobertura espiritual que anda em pecado? Então, eu tenho liberdade, sim, para sair debaixo dessa cobertura e procurar uma outra cobertura espiritual. Dessa forma. Pastor, se eu, como liderado, perceber que algo que o meu líder pediu não for condizente com a palavra, e mesmo questionando, ele insistir que eu deva executar a tal ordem dele, como devo agir? Irmãos, até no serviço militar existe o seguinte, até o Eduardo aí, o Eduardo militar, não sei se tem mais algum outro militar, que diz o seguinte: toda ordem legal pode ser descumprida. Toda ordem legal pode ser descumprida. Então, se eu estou dentro de uma igreja e se um líder pede para me fazer algo que biblicamente é pecado, que biblicamente é errado, eu não tenho por que fazer aquilo, porque eu estou indo contra Deus. Um exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Quando há submissão e quando não há submissão, não precisa haver submissão. Quando o apóstolo Paulo foi interrogado pelo Sinédrio e alguém esbofeteou ele, né? Aí ele diz assim: olha aqui, parede esbranquiçada. Alguém vem lá e diz: olha, você está pensando o quê? Você está falando com o sumo sacerdote. Na mesma hora, o apóstolo Paulo corrige: opa, desculpa, eu não sabia que estava me relacionando com uma autoridade. Eu não sabia que estava diante de uma autoridade em Israel. Então ele mesmo, no erro daquela autoridade, ele ainda conseguiu respeitar aquela autoridade. Agora, olha o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi preso, foi espancado e levado e disseram assim: olha, a partir de hoje vocês não vão mais pregar esse Cristo, não vão mais pregar esse evangelho. O que é que ele diz? Compreenda o seguinte: ou analisem vocês, é melhor ouvir vocês ou ouvir a Deus? É melhor obedecer a ordem de vocês ou obedecer a ordem de Deus? Por quê? Porque aqueles homens estavam dizendo para eles não mais pregar o evangelho. Eram sacerdotes, faziam parte da liderança, mas estavam fazendo uma ordem contrária à palavra, contrária a Deus, porque eles haviam ouvido uma palavra de Deus, do próprio Cristo, e de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Agora tinha uma autoridade dizendo: não pregue mais o evangelho. Ele diz: olha, não podemos nos submeter à sua ordem, porque ela é contrária à ordem de Cristo. Então, eu não vou me submeter e vou continuar pregando o evangelho. Então, nesse contexto, eu preciso analisar qual contexto, qual ordem, para poder sim ou não me submeter. Ok? Foi o Lucas? Foi o Lucas que colocou aqui essa pergunta. E 4 características, e eu quero aqui, pessoal, encerrar, mas eu quero encerrar chamando alguém aqui para bater um papo comigo, para tirar dúvidas, né? Quem quiser tirar uma dúvida comigo aí, falar aqui algum ponto do que eu falei, fazer ampliar o que eu falei, coloca aí: Samuel, me chama aí, que eu não posso chamar quem não quer, né? Eu tenho que chamar alguém que queira fazer aí um bate-papo comigo, uma pergunta. Deixa eu ver se tem alguém. Se tiver alguém, eu chamo. Se não tiver alguém, a gente vai passar perdido aqui, né? Isaurinha, Deus abençoe a Isaura. Lucas, Silvia, irmã Silvia Marques, Deus abençoe a irmã Silvia Marques. A Vanessa, Paulo Regis, Deus abençoe esse casal em nome de Jesus. Aline, diga eu, aí eu te chamo. Quem botar a palavra eu aqui, aí eu chamo aqui para compartilhar a tela comigo, para nós conversarmos aqui rapidinho, tirando dúvidas sobre essa temática. Se tiver alguma pergunta sobre qualquer outro tema, nós aproveitamos agora e tiramos aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aí? Escreve eu, que eu te chamo, né? Que eu te chamo para nós aqui em 2 minutinhos estarmos conversando. Então vamos lá. Tem alguém? Se não tiver, não tem
problema. Mas se tiver, deixa eu aí para poder estarmos concluindo a live de hoje, só tirando essas dúvidas. Só tirando essas dúvidas. Então vamos lá. Lembrando, 4 características. Ó, pessoal, lembrando outra coisa. Hoje é a live número 1 desse tema. Como ser um liderado. É a live parte 1. Parte 1. Né? Na semana que vem vai ser a live parte 2, de novo, às 20 horas no meu canal do YouTube. Quem sabe eu posso até aproveitar e tentar fazer a transmissão simultânea YouTube e Instagram, né? Até para poder ter mais possibilidades de acesso dessa live. Então, hoje nós falamos sobre essa temática, como ser um liderado, dando 4 características essenciais para me tornar um bom liderado. A primeira é a consciência do trabalho coletivo ou propósito coletivo. Nós demos o exemplo de João Batista, o exemplo do jogador de basquete. Quando eu trabalho para o time, ouvir instruções, quando o próprio Cristo ouvia a instrução do Pai. Segundo, receber destino. Isso aqui é poderoso. Receber destino é algo extraordinário, porque nós estamos constantemente na nossa caminhada ministerial precisando que novas pessoas apareçam na nossa vida para receber destino e submissão, ok? Então, eu vou chamar aqui o Júnior. O Júnior está aqui dizendo eu. Então, vamos lá, Júnior. Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Para nós conversarmos aqui rapidinho. Está aqui é o Feitosa. Nesse momento. Daqui a pouco, quem tiver também querendo conversar com a gente, é só dizer eu te chamo aqui para nós darmos uma conversada. Meu amigo Haroldo Júnior. Pode ser, pastor. Deus abençoe. Amém. Fala que eu te escuto. Bem, pastor, uma dúvida, né? Uma dúvida não, é um esclarecimento. Mas o senhor se lembra do dia que eu fui convidado para participar de uma live sobre política e religião, né? Pelo nosso amigo Jardim, certo? Sim. E eu não comuniquei o meu pastor, certo? No dia da live, um irmão amigo meu lá da igreja puxou a minha orelha e disse: rapaz, peça a bênção do seu pastor, para que Deus também possa lhe abençoar, porque ele é autoridade sobre você, né? E imediatamente eu liguei para ele: meu pastor, está acontecendo isso, eu fui convidado e eu te peço a sua bênção, né? Ele, na hora, me abençoou e eu fui para a live debaixo da bênção. Então, existem pessoas que isso pode acontecer também, né? Pessoas, outros líderes, chamar algum liderado para participar de algum evento, de algo parecido, e esse liderado não comunicar o seu líder imediato, né? Isso pode acarretar algum problema, a pessoa pode ir debaixo de maldição. É importante você pedir a bênção do seu líder, do seu pastor. Júnior, é assim, existem casos e casos, né? Por exemplo, eu acho que o excesso, ele não é mal nesse caso aí, né? Você teve um cuidado, né? Que até eu quero lhe parabenizar pelo cuidado que você teve, que são poucas pessoas que fazem isso. Agora, precisava você, porque é o seguinte, o que você estava fazendo, apesar de estar indo conversar sobre religião e política, era uma coisa mais particular sua, mais pessoal sua, eu vejo dessa forma. Mas você teve o cuidado de comunicar. Você precisava comunicar? Talvez não. Mas você teve esse cuidado de comunicar. E isso é salutar, isso é de extrema importância. Agora, por exemplo, quando eu faço parte de uma igreja, faço parte de uma liderança, e sou convidado para participar de congressos, seminários. Então é bom estar comunicando à minha liderança que eu estou recebendo esse convite, que eu vou fazer dessa forma, que eu vou fazer daquela forma, para que a minha liderança que está sobre mim se alegre comigo porque eu estou crescendo, né? Me dê dicas, quem sabe, me dê a bênção, como você falou, né? Me abençoe, amém, que ele vai. Eu tenho certeza que o teu pastor não ia dizer não ia ficar chateado, não ia ficar com raiva, mas foi um cuidado seu sobre esse assunto para conversar com ele, né? Eu acho que tem milhares de pessoas que não fariam isso, né? Mas você teve esse cuidado e é algo que nós podemos até ampliar, porque eu acho que foi uma coisa do seu dia a dia, eu vejo mais dessa forma, Haroldo, como algo do seu dia a dia, foi algo mais, eu acho que mais particular, mas que demonstrou que você entende sobre submissão,
Você entende sobre alguém que está sob a responsabilidade que alguém tem sobre você e o respeito que você tem para com essa autoridade. E eu acho isso extremamente importante quando nós estamos numa posição de liderados. Líder e liderados. Tranquilo. Essa era a dúvida. Ok, Haroldo? Tamo junto. Obrigado. Valeu, Haroldão. Vamos lá, pessoal. Tem mais alguém aí? O Haroldo já deu aqui uma pergunta. Se você tiver alguma pergunta para fazer comigo aqui, nós chamamos aqui ao vivo. Coloco você aqui e você quer fazer uma pergunta sobre o tema, sobre outra temática, não tem problema algum. Nós estamos conversando, né? Nós estamos falando hoje sobre como ser um bom liderado, na nossa live, parte 1, né? Nós vamos continuar o nosso canal do YouTube, hoje é do YouTube, acabamos de ir do Instagram, porque deu um problema lá. Nós falamos sobre 4 características de ser um bom liderado: propósito coletivo, ouvir instruções, receber destino e submissão. Tudo isso, a importância de tudo isso na vida do liderado. Nós vimos isso na vida do próprio Cristo, Deixa eu mandar um alô aqui, mas além está um barulho. Lucas tem uma dúvida, Lucas. Deixa eu ajeitar aqui o microfone de novo. Eu tirei o microfone e coloquei agora. Melhorou o áudio? Vou chamar já tudo aqui, Lucas. Deixa eu ajeitar aqui o áudio agora. O áudio melhorou ou piorou? Digam aí, pessoal. Eu vou chamar o Lucas aqui para conversar, mas antes eu quero ajeitar o áudio. Melhorou ou piorou? Digam aí. Sim, piorou. Áudio ruim ainda? Eu vou tirar aqui o fone de ouvido para ver se eu consigo melhorar o áudio. Para vocês dizerem. Eu tirei o fone de ouvido. Agora. Tirei o fone de ouvido. Melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Ainda não melhorou? Será que é o computador? Porque eu tava colocando o celular aqui em cima do computador e o computador está fazendo um barulhinho do processador. Como é que tá agora? Tá ruim ainda? E agora? Parou ou melhorou? Parou ou piorou, quer dizer. Uau, melhorou, piorou. Pronto? Ah, melhorou, né? Era o processador do meu notebook que estava aqui. Eu coloquei o bendito celular em cima do notebook, por isso que está respondendo. Então eu vou ligar de novo aqui o meu microfone para ver se melhora o áudio ainda mais. Vamos lá, de microfone agora para ver se melhora, fica melhor, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Está bom, né, Marcelo? Obrigado, Elane, Elane, Deus abençoe. Irmã Deva, Deus abençoe. Irmã Lúcia. Eu vou chamar aqui o Luiz. Deus abençoe que o Regis também está por aqui. Vamos lá, Luiz. Eu vou te chamar aqui para você ter uma dúvida. O Luiz está com uma dúvida sobre outro assunto, sem problema algum. Cadê o Luiz aqui, rapaz? Luiz Barbosa, né? Tá aqui ele. Vou chamar aqui meu irmão Luiz Barbosa. Para nós tirarmos aqui a dúvida. Jovem Luiz. A paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, jovem. Eu tenho uma dúvida em relação à religião, digamos assim. Eu era evangélico da Igreja Batista. O que aconteceu foi que, por alguns motivos que não cabe aqui a gente falar, eu decidi me mudar para a Assembleia. Eu achei a doutrina da Assembleia um pouco melhor, pelo fato de que eu não estava me sentindo bem na Batista. Ok. Só que, quando eu fui conversar com o pastor, ele me deu algumas dicas sobre como é a doutrina da igreja e ele me falou que não era adequado para mim, querendo ser um membro da igreja, ter barba. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Lucas, né? Isso. Lucas, o seguinte, essa é uma questão meu delicada, assim, não delicada, para mim é muito simples. Não tem, para mim, verdadeiramente, biblicamente falando, não tem problema nenhum. Jesus tinha barba. Os apóstolos tinham barba, né? É tanto que Jesus teve a barba arrancada, né? Então é algo normal. Só que quando teve uma cultura brasileira, a cultura brasileira, dentro das Assembleias de Deus, na maioria das vezes não permite nem o bigodinho, muito menos cavanhaque, muito menos barba. Algumas Assembleias de Deus, né? Outras mais já estão mais maleáveis essa questão. Isso é uma questão de usos e costumes que a Assembleia de Deus tem, algumas delas, né? Por exemplo, eu gostaria muito de ter barba, igual a tua aí, e usaria sem nenhum problema. O problema é que eu não tenho, não nasce.
Nasce um pelinho aqui, outro acolá. Mas essa questão é uma questão mais doutrinária, uma questão de. Eu vou dizer nem doutrinária, né? Porque não é doutrinária, é uma questão de uso e costume interno de algumas Assembleias de Deus, uma questão interna de algumas Assembleias de Deus. Mas, biblicamente falando, não tem nenhum problema. Tem nenhum problema, né? Até a cultura judaica era uma cultura de barbas, né? Uma cultura de barba. O homem, se ele tivesse a barba raspada, era uma humilhação, era uma vergonha, uma desonra para ele. E o próprio Cristo, ali na cruz, nesse caminho da cruz, teve a sua barba rasgada, arrancada, as vestes rasgadas, chicotadas, como um sinal de humilhação. Então é um sinal de honra ter barba, né? É um sinal de honra ter barba. Então você está sendo, na verdade, isso daqui no seu rosto é um sinal de honra, né? Obrigado, pastor, entendi. É porque, Beleza? se eu não me engano, ele me falou que era algo da cultura, se eu não me engano, muçulmana. Então, por isso que ele não aconselhava a gente usar. Não, na verdade os muçulmanos apareceram depois, né? Apareceram depois. Entendi. Obrigado, pastor. Ok, meu irmão? Fica na benção. Amém. Eduardo Machado colocou religiosidade que aprisiona. É justamente isso daí, ô Lucas. A religiosidade que às vezes aprisiona, né? Imagina eu aqui, ó. Olha como é que eu tô aqui, ó. Todo floridozinho, ó. Se eu boto assim, ó, fica mais bonitinho, ó. Todo floridozinho, para pregar desse jeito, não ia dar, né, irmão? Tem canto que não vai aceitar, né? A gente respeita os costumes, respeita as culturas. Quando eu vou para alguma igreja que não aceita algum tipo de vestimenta, eu vou lá e mudo a vestimenta sem nenhum problema. O que vale é o que eu vou pregar, o que eu vou estar transmitindo, o que Deus colocou dentro de mim para transmitir para as pessoas. Além colocou o Senhor da barba, o Samuel. Amém. Amém. Eu acho que a Graciela não vai gostar muito não, mas... Amém. Mais alguma pergunta, pessoal? Coloca aí se você tem alguma pergunta relacionada ao tema, relacionada à liderança, e eu vou estar aqui conversando rapidamente aqui enquanto termina nosso tempo aqui no Instagram. Se você tem alguma pergunta aí sobre a temática de hoje, coloca aí aí eu te chamo aqui e você tira alguma dúvida, faz alguma pergunta sobre a temática de liderança cristã ou a temática do tema de hoje, né, da nossa live de hoje, que é como ser um liderado. Como ser um liderado. Eu falei aqui de 4 grandes características iniciais para me tornar um bom liderado. Se você tem alguma dúvida, diz eu aí, porque eu já vou terminar aqui já. E já vou estar orando com os irmãos aqui na nossa live. Então, vou dar aqui alguns segundos aqui para aparecer algum eu. Se tiver mais algum eu aí, eu chamo. Se não, já vou orar aqui por você, pela sua vida, abençoar a sua vida no nome de Jesus. Amém, Francisco. Deus abençoe. Irmã Eliane. Deus abençoe, irmã Eliane Nunes também. Deus abençoe em nome de Jesus. Lembrando que a nossa live da segunda-feira, pessoal, no YouTube. Hoje nós estamos correndo aqui para o Instagram, foi uma pane. Provavelmente semana que vem nós voltemos para o YouTube, mas eu vou dar um jeitinho, ver se eu consigo fazer a transmissão simultânea também para o Instagram, certo? Eu vou ver se eu consigo fazer essa transmissão simultânea. Vou dar uma ajeitada nos aparelhos aqui para fazer essa transmissão simultânea. E nós vamos continuar falando sobre essa temática na semana que vem. Lembrando também que agora, no mês de agosto, eu vou estar lançando 2 livros sobre liderança cristã. O primeiro livro Alcançando as Alturas, é uma analogia em soltar pipas e liderar, e liderança cristã. Um livro de leitura muito rápida, muito objetiva, muito prática, que com certeza vai abençoar a sua vida. E o segundo livro é Liderança de Excelência. É um livro um pouco maior, um pouco mais robusto, mas que com certeza tem muita coisa boa para você aprender. Nesse livro eu falo sobre 6 princípios extremamente importantes para que eu seja um líder de excelência no serviço ao Senhor. Então, nós vamos estar lançando, estou só esperando aqui os dias aí para poder chegar, mas lá pelo dia 20, depois do dia 20, eu agendei aqui para o dia 24 o lançamento, é uma segunda-feira, né? Dia de live, segunda-feira, ninguém tem nada na igreja, para fazer o lançamento oficial desse livro, em um culto de ação de graças, aqui em Maranguape, nós vamos fazer o lançamento desse livro em nome de Jesus. Vai ser uma bênção, né? Eu já vou aí, tá em breve divulgando os dias, quando eu estiver mais perto e eu estiver com esse livro na mão, em nome do Senhor Jesus, né? Aí no mês de setembro já lança outro, no mês de outubro, novembro já lança o próximo. Esse ano, em nome de Jesus, eu vou lançar 4 livros de autoria minha, que o Senhor já colocou, já tem um tempo aí no meu coração, já está um tempo aí na agulha, no azeite, e agora vai sair em nome de Jesus. A Marcela já disse eu quero, já vou separar e vou fazer o convite para vocês, em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vamos orar agora. Eu quero orar por você em nome de Jesus.
Lembrando que segunda-feira que vem nós vamos continuar falando sobre esse assunto nas nossas lives do Instagram, ou no YouTube, e quem sabe eu transmitindo aqui também pelo Instagram, ok? Então, em nome de Jesus, onde você estiver aí, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos hoje algumas características, ó Pai, de como ser um liderado. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, nos ensina pelo poder que há no nome de Jesus. A nós temos um propósito coletivo dentro da visão de reino que o Senhor tem, ó Pai. Porque não existe, Senhor, visão individual dentro do teu reino. Não existe visão, Senhor, de líder A ou de líder B. Existe a visão de Cristo, Senhor. Existe a visão do reino de Deus. Essa é a visão. Pai, nos ajuda a dentro desta visão. Nos ajuda a caminhar dentro desse propósito. E, Pai, em nome de Jesus, em que lugar nós vamos servir? Em que lugar nós vamos servir ao outro? Como nós vamos nos preocupados para ouvir as instruções do Senhor, ouvir as instruções dos nossos líderes, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, instruções vindas de Deus, instruções vindas do Senhor, para nos ajudar, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, coloca ao nosso redor, Senhor, e na nossa caminhada como líderes, Senhor, vozes proféticas que vão destinos da vida, Senhor. Coloca, Senhor, pessoas que têm uma unção específica, uma palavra específica, dom específico para compartilhar com a gente, Senhor. Nos dá, Senhor, coloca no nosso caminho essas pessoas, ó Pai. Pessoas que têm chaves especiais, portas que vão abrir para nós, pessoas que vão destravar futuros na nossa vida, Pai. Pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, nos ensina a ser submissos às autoridades, ó Pai. Submissos em sabedoria, baseados na Tua palavra. Porque toda submissão, Senhor, ela prescreve, ela vai, Senhor, estar submissa, baseada na justiça da palavra, Senhor. Toda a autoridade que vem sobre nós e nós estamos submissos, Senhor, é por causa da Tua palavra e baseado na Tua palavra. Então nos ajuda, Senhor, a entender quando é, Senhor, uma autoridade que não está mais, Senhor, ouvindo a Tua voz, Senhor. Não é uma autoridade, Senhor, que está dando ordem, Senhor, que não vem de Ti, contrários à Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos dá instrução, nos dá sabedoria, nos dá direcionamento pela autoridade do nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida do meu irmão, Senhor. E pela fé eu quero impor as minhas mãos sobre ele, Senhor. E como voz profética eu quero destravar dons na vida dessa pessoa, Senhor. Os dons que eles precisam para este momento, que sejam destravados em nome de Jesus. Senhor, eu quero compartilhar unção sobre ele, Senhor, para que seja liberada a unção que ele precisa receber para este momento ministerial que ele está vivendo, ó Pai. Pela autoridade do nome de Jesus. Pai, eu quero destravar, Senhor, rumos, destinos e portas que possam estar fechadas, Senhor, e que o Senhor confiar chaves a mim, ó Deus. Em nome de Jesus, que sejam destravados, Senhor, que essa unção seja liberada e que esses dons sejam liberados sobre a vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Pai, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, Senhor, reavivas o dom que está sobre ti, pela imposição das minhas mãos, dons que foram liberados pelo apóstolo Paulo sobre a vida de Timóteo. Pai, as minhas mãos, Senhor, liberando, Senhor, dons, unção, chamado, Senhor, futuro e destino, pela autoridade do nome de Jesus. Que eu seja, Senhor, essa voz profética para essa pessoa, para este dia, para esse momento, para este ciclo, Pai. E para o amanhã, para o próximo ciclo, eu oro, Senhor, para que ele encontre os próximos líderes, para que ele encontre suas próximas vozes proféticas, para que ele encontre as próximas portas que vão se abrir para eles. Pessoas que vão estar no próximo ciclo da vida ministerial dele, Senhor, ajudando ele, mentoreando ela, ajudando, Senhor, a ele escalar a vida ministerial, pela autoridade que há no nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha, antes de encerrar, entenda como é importante ter pessoas que vão destravar a nossa vida ministerial. Como é importante nós entendermos a vida dessas pessoas e honrarmos a vida dessas pessoas, né? Olha, eu honro a vida do meu pastor e dos pastores que passaram pela minha vida, porque cada um teve algo a contribuir, menos ou mais, mas teve algo a contribuir. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, que hoje ele é meu líder, hoje ele é responsável pela minha vida ministerial diante de Deus, e ele me dá instrução, me dá destino, e eu procuro honrar sendo um bom liderado.
Eu procuro honrar Ele com palavras. Eu procuro honrar Ele com submissão. Eu procuro honrar Ele com um propósito coletivo. Então, é muito importante que você faça a mesma coisa. Honre os seus líderes. Honre as pessoas que Deus colocou sobre você, com responsabilidade sobre você. Né? Honre essas pessoas. Honre essas pessoas. Amém, queridos? Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, que nós sejamos submissos. Nós possamos aprender a honrar. Porque é honrando que nós vamos lá na frente ser honrado também. É sendo submisso que lá na frente nós teremos líderes que são submissos à nossa autoridade também, que Deus vai colocar sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Em nome de Jesus, Aline, Deus abençoe. Em nome de Jesus, aprendi muito com você, glória a Deus, fico muito feliz, irmãos, porque eu sei que uma das coisas que Deus colocou sobre a minha vida, tem tanta coisa que eu posso falar para as pessoas, mas uma das coisas que Deus colocou na minha vida foi falar sobre liderança, né? Sobre liderança, ensinar sobre esse tema, né? É um tema que eu gosto, que eu escrevo, que eu penso, que eu reflito, que eu pratico, que eu ensino, e é algo que eu não me canso. E quanto mais eu estudo, quanto mais leio, quanto mais pesquiso, mais coisa eu tenho, não se acaba. Eu vou passar o resto da minha vida aqui uma vez por semana falando live sobre liderança e nunca vai faltar assunto. Sabe por quê, irmão? Porque liderança faz parte do coração de Deus. Deus é um líder nato. Deus é a origem da liderança, é Deus. Então não tem limite para nós aprendermos sobre isso. Não tem limite para nós aprendermos sobre isso. Amém, queridos? Eu sou grato a Deus pela sua vida, pelo seu tempo, pela sua dedicação desse tempo aqui para ouvir essa live, pela sua paciência e espero que em nome de Jesus você possa ter recebido de Deus, aprendido de Deus, e mais importante, eu creio que esses momentos foram momentos que Deus falou com você, que destravou algo em você, que alimentou algo na sua vida ministerial, e que você possa estar, a cada semana, recebendo de mim ou de outra pessoa um tijolinho a mais nessa pista que você está construindo para o seu sucesso ministerial. E quando chegar lá na frente, quando chegar lá no céu, você vai ser um líder, vai chegar lá com uma coroa cheia de pedrinhas, né? As suas obras serão que a sua obra vai ser ouro, prata e pedra. Quando chegar nesse momento, sabe o que vai acontecer? Nessa caminhada sua, que você caminhou na sua liderança de sucesso, algumas pedrinhas, alguns tijolos dessa caminhada, eu vou ficar feliz por ter colocado ele na sua vida. Então já vou ser muito feliz por ter colocado um tijolo, né? Um tijolo nessa caminhada. Já vai ser muito bom para mim e já vou estar muito alegre de ter feito isso e compartilhado isso com a sua vida. Amém, queridos? Então deixa eu mandar aqui o meu último abraço para vocês. A Elane está aqui, irmã Iraci. Aprendizado para a vida espiritual, gratidão a Deus por sua vida, pastor Samuel, amém, glória a Deus, Imaculado, Deus abençoe, irmã Alcênia, irmã Marcos, pastor Alcênia, pastor Marcos, Deus abençoe, Aline Lira, Fabiano, Deus abençoe, em nome de Jesus, a Marcele, em nome de Jesus, Lidina Salles, Luca Barbosa, Isaurinha, Deus abençoe, Francisco Cleito Cunha, Deus abençoe você, Graciana, minha esposa, Marcele, em nome de Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, Mona Lisa, Deus abençoe, em nome de Jesus, Gerson, Francisco Barros também estava aqui, aleluia, irmã Eliane, Deus abençoe, Francisco, todos vocês que estavam aqui, muita gente, Valdene, Eduardo, Joelma, Liduína, Regis, a Deva, em nome de Jesus, deixa eu ver mais quem. Deixa eu ir lá para cima, os primeiros, deixa eu passar, Suiane, Deus abençoe Suiane, o William, o Nairton, o Marcelo Rodrigues, o Marcos Rodrigues, pessoal da Aline Sidraque, Deus abençoe, a Joana, Deus abençoe, todos vocês que estavam aqui, o Judemar, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, e segue nosso canal no YouTube, segue a gente sempre aqui no Instagram, a gente está postando vídeo, novidades para vocês, e sempre fazendo lives semanais sobre liderança cristã. Em breve estou com novidade, vou compartilhar novidade exclusiva para vocês que estão acompanhando aí as lives sobre liderança cristã, ok? Que Deus abençoe cada um de nós, tenha uma boa noite, uma semana que se inicia hoje, cheia da bênção de Deus, cheia de alegria, cheia de proteção, cheia de conquista, e se por um momento da semana
acontecer algo negativo, se por um momento o inimigo se levantar, não esquece, a semana está só começando, o inimigo se levanta, mas é para cair, nós em Cristo somos mais do que vencedores, não, nós vamos crer, vamos lutar e vamos ser vencedores, vamos enfrentar e vamos conquistar, vamos ser atacados, mas vamos nos defender, contra-atacar e vencer de novo. Semana está começando, meu irmão, olha, como diz o pessoal do BOP, espiritualizando aqui, mas brincando, né? Brincando aqui com o pessoal do BOP, né? Como diria lá, né, Eduardo Machado, o pessoal do BOP, faca na caveira. Meu irmão, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo, ninguém para a gente, ninguém para a gente. Nós temos poder e autoridade, ninguém para a gente. Vamos avançar contra as portas do inferno, vamos avançar contra os demônios, vamos avançar contra as potestades, vamos conquistar território. Ninguém vai impedir a nossa caminhada, ninguém vai impedir o nosso avançar, ok? Que Deus abençoe vocês, no nome poderoso de Jesus. 25 segundos para terminar aqui. E eu fico grato pela tua presença, pelo teu tempo e pela tua dedicação.